recebe mais uma filha da nossa terra, uma profissional que construiu uma trajetória marcada pela educação, pelo serviço público, pela advocacia e pela produção acadêmica. Natural de Barra de São João, doutora Carla Maria Bandoli Bastos. É filha de Aires Tardelli Bastos, Luísa Arésia Bandoli Bastos, mãe da Marcela Bastos Marques Braga e João Augusto Marques Braga. Pedagoga, professora, servidora pública, advogada, minha amiga, especializou-se em direito civil, processual civil, direito público, direito médico e da saúde e direito do consumidor. É autora do Direito do Passageiro no Transporte Aéreo, da coleção Prática do Direito do Consumidor, além de participar de outras obras jurídicas em desenvolvimento. Hoje, tornou-se referência, principalmente na defesa dos direitos dos consumidores e dos usuários de planos de saúde, auxiliando pessoas que enfrentam negativas de tratamentos, reajustes abusivos, cancelamentos e diversas situações que envolvem o acesso à saúde. Seja bem-vinda, doutora Carla, minha amiga, e também a nossa entrevista é mais um bate-papo de utilidade pública para nós que somos barrenses e para a população que vai nos assistir hoje. Muito bem-vinda. Obrigada, doutora Alessandra, obrigada a todos vocês, uma boa noite e estou aqui para conversar, bater esse papo, sanear dúvidas. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouco da família, né? Porque é a nossa base, né? E eu sei também que você é muito família, né? Assim como eu, a gente tem até esse perfil, né? De ser irmã mais velha, de cuidar dos outros, ficar com esse legado, né? Com esse legado da maternidade, da paternidade dos nossos pais, né? Você é filha do seu Aires, né? Sim. Bastos e da dona Luísa. Que valores e ensinamentos, Carla, você herdou dos seus pais que contribuíram para a sua formação? Então, Alessandra, meus pais, assim, eles assim, são a base de tudo, né, na minha vida, né? Meu pai é barrense também, meu pai é filho também dessa terra, nasceu aqui. Ele nasceu no Morro São João. Nossa, você imagina? Eu não sabia. Ele nasceu no Morro São João. Então, ele é daqui. Então, isso é muito importante para mim. Assim, eu sou barrense. Na minha certidão de nascimento está nascida nesta vila de Barra de São João. Nossa, eu também não sabia. Então, eu dou muito valor a isso. Sabe? Eu dou muito valor a essa terra aqui. E minha mãe veio para cá muito nova, com 20 anos. Ela é filha de imigrantes italianos, né, de 5 filhos. Aí foi a primeira a concluir os estudos, a sair, a servidora pública também. Foi diretora do Colégio Estadual Santa Maria por mais de 30 anos. Falamos dela em outros episódios aqui, que entrevistei a minha mãe. E aí falamos também com outros alunos, né, que lembraram dela. Dona Luísa é uma figura muito doce. Sim, é isso que eu ia falar. Assim, isso é muito importante para mim. Eu fico muito feliz porque até hoje, né, não faz tanto tempo que ela faleceu, mas assim, ela já faleceu com 87 anos, mas até hoje eu encontro pessoas assim no meu trabalho, né, que eu trabalho com educação também, né, além do direito, que falam dela, que lembram dela com esse carinho, com essa docilidade, ao mesmo tempo com uma firmeza que tinha que ter. Com uma postura profissional, né? Com a firmeza do cargo, né? Então, esse meu pai é um empresário bem sucedido aqui também na cidade, né? Ele valorizou. E é uma coisa que me marcou muito e me marca sempre. Porque meu pai, ele nunca comprou nada fora de Barra de São João, a não ser que não tivesse. Ele sempre falava, a gente tem que valorizar a nossa terra. Então, tudo que ele podia comprar aqui, consumir aqui, ele consumia aqui. E isso ficou uma coisa muito marcante para mim, sabe? Eu dou muito valor a isso. Então, e são valores, assim, que eles deixaram, assim, que eu digo para meus irmãos que é a verdadeira herança, né? Que são valores inegociáveis. Isso aí. Né? Que é a ética, o profissionalismo. Os princípios, né? Os princípios, o caráter, que rege tudo, né? E eles sempre me deram muita força para eu seguir o meu caminho. Então, eu acho que fica tudo isso, fica essa lembrança, né? Os dois sempre muito aguerridos ali no trabalho, né? E com princípios muito fortes, né? De ética e de profissionalismo, né? Isso ficou, acho que é isso que me move.
Eu acho que você também foi também para essa área de educação, mas também por ter tido uma mãe nessa área como exemplo, né? Como uma referência grande, né? Foi, assim, era um misto, assim, eu queria ser igual ao meu pai, empresária, assim, mega empresária e tal, e queria ser igual a minha mãe também, que era uma pessoa maravilhosa e que conduzia muito bem lá o que ela fazia, a direção, né? Da escola. Aí segui primeiro nessa área, né? Fiz primeiro aquele curso normal, segundo grau, né? Isso depois aí. fiz pedagogia, né? E fui seguir os caminhos dela, né? Como referência, né? Isso aí, muito legal isso. Agora, assim, seus filhos, você tem 2 filhos, né? Marcela, que é uma querida, que eu conheço muito, e tem João Augusto. Né? Como é que eles veem você, né, nessa trajetória acadêmica e agora, né, participou aí da edição, da publicação de um livro, de uma obra jurídica, não foi? Sim, sim. Como é que os dois veem isso aí? Acompanham? Eles são, assim, meus maiores fãs e maiores incentivadores, né? Assim, você sabe que eu casei muito nova, né? Tive filhos também muito nova, dei uma parada e um time na carreira para cuidar deles. Continuei no comércio, mas ali mais cuidando deles, né? E eles me deram muita força também para eu retomar, né? A vida profissional. Foi aí que eu resolvi fazer direito, né? Legal. Já entrei nessa outra seara. Então eles são meus maiores incentivadores, assim, tietes mesmo, que sabe? Bom. E com esse livro aí eles ficaram assim muito maravilhados, muito orgulhosos, assim. E eu fico muito feliz de estar podendo assim transmitir para eles assim os mesmos valores, tentando pelo menos transmitir para eles os mesmos valores que os meus pais me transmitiram. Eu fico muito orgulhosa de estar podendo fazer isso, sabe? Sim, e é muito bacana, né? Esse reconhecimento dos filhos e ao mesmo tempo essa referência que a gente deixa para eles, porque a gente é uma base também, né, de referências e tal. A gente eu conversava muito com Marcela, né, porque a gente esteve junto também nesse movimento dos Salve os Coqueiros, e aí ela tem um projeto maravilhoso, eu tô querendo trazer ela aqui para falar desse projeto, Traz, sim, da Orla do Praião. É magnífico. Ela fez um projeto maravilhoso. Magnífico. O meu primo teve, né, conhecimento desse projeto, me deu um toque, que ele é formado nessa área. O Igor Medeiros também. E aí ele falou, Alessandra, tem que levar a Marcela lá. Sim. Eu vou trazer ela aqui. Sim, porque é um projeto bastante interessante, né? A Marcela, você sabe, ela é engenheira, mas resolveu fazer arquitetura, que é o sonho dela. E ela ama Barra de São João. Meus filhos foram criados aqui, os 2 amam Barra, mas a Marcela, eu costumo dizer que ela tem a raiz aqui, ficada em Barra de São João. Ela pode rodar o mundo, mas Barra de São João é a paixão dela. Então, esse projeto que ela fez do Praião foi muito significativo, sabe? Sim, não foi só um trabalho de conclusão acadêmica, né? De curso, sabe? Mas já colocou um amor ali, um reconhecimento ali. Exatamente. A gente conversou em outros episódios que a gente sai daqui às vezes, né? Porque não tem, às vezes, na nossa época não tinha, né? A gente ou ia para Macaé, ou ia para Niterói, ou ia para o Rio. Você teve irmãos que também fizeram isso. Sim. A gente, para estudar, saía. Mas, assim, você nota que a gente adquire o conhecimento, mas a gente quer aplicar aqui. Sim. E seria tão bom, né, que a gente tivesse essa reciprocidade do poder público, da localidade, porque, assim, o que engrandece o profissional e mantém ele em determinada localidade é justamente as possibilidades que a administração pública dá aos clientes, às pessoas que vão procurar aqueles profissionais, ao comércio local. Então, a gente veio falando isso em outros episódios, que ainda não foram ao ar, mas vão, né? Porque já estão gravados. E é isso que você falou. Todo mundo que é barrense, que vem aqui, fala a mesma coisa. Exato, A gente quer colocar a cidade para cima. Esse espaço foi criado, Carla, para a gente dar voz à população. E aí, hoje, a gente está aqui com você porque é um conhecimento que você tem que dividir com a população, que é engrandecedor. E é de utilidade pública, porque hoje a saúde, né, está muito banalizada. Muito. Infelizmente, a gente não pode contar, né, com a rede pública na sua excelência.
E aí a gente precisa, né? Então eu vou dar continuidade aqui falando sobre educação, que é uma parte da sua vida grande, né? Sim, que é até hoje, né? É, que você é servidora pública nessa área, né? O que a sala de aula ensinou para a advogada Carla Bastos? Ser professor, para mim, ser professora, para mim, é muito importante. Eu gosto, sabe, de ensinar. Eu gosto de estar em sala de aula, vou falar até olhando para as câmeras, porque assim, é uma paixão mesmo, estar em sala de aula, estar ensinando, estar servindo. E aí eu trago essa veia muito forte da minha mãe, né? Que sempre foi professora, da minha avó. Então, o que isso me ajudou no direito, na advocacia? Eu falo isso para as pessoas falam assim, não pode ser, mas você sabe porque você é minha amiga de longa data. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Extremamente tímida. Sim. Então, quando eu resolvi entrar para essa outra seara, fazer direito, eu falei, gente, será que eu tô ficando louca? Será que eu vou conseguir? Né? Mas, enfim... A sala de aula me ajudou muito nessa parte, nessa desenvoltura, porque você tem que se expor, você tem que falar, você tem que ensinar. Mas não só nisso, é no raciocínio, né? Porque você tem que se fazer entender, sabe? Para os seus alunos, seja de qualquer faixa etária. Eu já dei aula para crianças pequenas, para adolescentes, para adultos. Então, quer dizer, dou aula ainda. Isso propiciou, né, ter essa troca, Isso me propiciou ter essa troca, exato, né? Porque oralidade. Exatamente, porque você precisa desenvolver esse dom, né, de ensinar, de saber fazer as pessoas te entenderem. Isso aí. Né? Porque não adianta só você falar. As pessoas têm que entender o que você está explicando, o que você está falando. E você trazendo isso para o direito, não fica muito distante, né? Porque é assim com o seu cliente. Você tem que ter essa empatia de também ouvir na sala de aula também, você tem que ter essa escuta, né, bem apurada, né? E com o seu cliente também dessa forma, né? Você tem que ter essa escuta, essa empatia bem apurada, essa acolhida, esse acolhimento. E num tribunal também você tem que saber se colocar, saber fazer valer ali o que você está falando, fazer com que o magistrado ali entenda o que você está colocando. Sim. Né? Então, de certa forma, eu acho que tem muito a ver, sabe? Está muito interligado. Para mim, no meu caso, a educação com o direito. Isso é uma base, né? É o que eu falei aqui no início também. Eu sempre gostei muito de comunicação, até pensei em fazer comunicação, fiz um ano, depois achei que devia dar ênfase ao direito e fiz, mas hoje eu estou usando tudo aquilo que eu aprendi lá atrás na profissão né, na carreira que eu sigo. Se você me perguntasse, era o teu sonho ser advogada? Não, nunca nem imaginei. Nunca passou pela minha cabeça. Sim. Pela pessoa tímida que eu era, nunca passou pela minha cabeça. Mas hoje eu paro e penso que, assim, eu me descobri nessa profissão. Sabe? E hoje, assim, foi uma escolha. Eu escolhi ser advogada. E foi muito bacana. Porque e isso é uma demonstração também que as pessoas... Sempre é tempo, né, da gente se descobrir, procurar os caminhos, né, as escolhas, recalcular algumas rotas, né, porque muita gente às vezes faz uma profissão porque não teve oportunidade, não é o seu caso, mas algumas pessoas fazem e depois não se veem numa outra possibilidade de reconstruir outra carreira, um outro viés, né? E sempre há possibilidade, sempre acho. Então, esse bloco valoriza tudo aquilo que a gente fala aqui da perspectiva, né? Da pessoa que está na área de educação, que vem também, acho que acaba interligando, né? O direito, a comunicação, a gente sempre tem um viés, assim, muito próximo. Hoje eu trabalho com educação e direito no mesmo lugar. Isso é um privilégio. Eu vou falar olhando para cá, mas não é um privilégio muito grande para mim. Porque hoje eu estou na Secretaria trabalhando lotada na Secretaria de Educação do município de Rio das Ostras
no setor jurídico, à frente do setor jurídico do município, trabalhando com educação. E aí acho que a gente vai, educação e direito, e aí acho que a gente vai tratar do tema saúde também, né? Vai continuar tratando, mas me trouxe assim uma vontade muito maior de atuar, né, nessa área da saúde, em decorrência do aumento assim, exponencial que a gente vê de matrículas de alunos com deficiência. Várias deficiências, Sim. mas assim, o que está mais em evidência hoje, né, o TEA, né, o autismo é o que está mais em evidência, então a gente tem um número crescente e você vê que é necessário, essas pessoas precisam de orientação, de informação, de educação, de saúde. Esclarecimentos também, e de saúde também, porque não é só a educação, a inclusão, né, não é só a educação, né? Então, a gente vai entrar nesse tema agora, né? A gente sabe que todo conhecimento acadêmico acaba levando você para uma área extremamente sensível, que é essa área ligada à saúde, que envolve um dos bens mais importantes da vida, que é a saúde. Então, a gente quer saber quais os problemas que aparecem com maior frequência na sua militância nessa área. Da saúde, especificamente, o consumidor, né, de uma forma geral, a gente trabalha muito, o escritório trabalha muito com clientes insatisfeitos com essas concessionárias, né, de energia elétrica, com o próprio direito bancário, que vai ser a próxima edição dessa coleção. A primeira foi da Juspódio, a primeira foi dos passageiros, a segunda vai ser do direito bancário e a terceira vai ser do direito da saúde, né? Tudo dentro do direito, da prática do direito do consumidor. Então, assim, bancário aparece muito, mas a insatisfação que a gente vê com essas concessionárias de serviço público também é muito grande. No direito da saúde, hoje, né, tá muito latente essa questão do autismo e das pessoas com deficiência e sindrômicas também, não só das pessoas com deficiência, né, em relação às negativas de plano de saúde, de forma geral. No caso dessas pessoas com deficiência, do autismo especificamente, ou da pessoa com Down, não necessariamente a criança, né? Ou com alguma outra síndrome, a limitação de terapias, né? Isso tem sido assim, uma procura muito grande no escritório, né? Porque é indevida essa limitação de terapias pelo plano de saúde, né? Então, na grande maioria das vezes, é indevida essa limitação. E baseado nisso que você me falou, né, que é uma coisa comum de se procurar, qual seria a observação que você daria, os cuidados, antes de se contratar um plano de saúde? Então, antes de contratar um plano de saúde, assim, a gente hoje, você vê, você mesmo falou sobre a precariedade, né, do serviço público, né, do Sistema Único de Saúde, né, e isso meio que nos torna a população refém do plano de saúde, né? Infelizmente, né? Quem ainda pode contratar um plano de saúde. Que está bem difícil. Que está muito difícil. E a gente vê claramente que eles se aproveitam dessa situação. Da vulnerabilidade do consumidor. Então, fica cada vez mais complicado, eles ficam afunilando cada vez mais, colocando esses planos de coparticipação, que seria uma coisa para beneficiar o consumidor, e hoje a gente acaba vendo que é um outro tema também, um outro problema que aparece muito da coparticipação, né, que seria para beneficiar, e acaba sendo uma prática muito abusiva dos planos de saúde, porque tem um limite que pode ser cobrado de coparticipação e eles cobram muito mais, e as pessoas ficam sem saber, eles vendem muito. Hoje cada vez está mais difícil você fazer um plano individual, por exemplo, familiar. Sim. Né? Você conseguiu através de um corretor ou direto numa agência, um plano familiar ou individual, está cada vez mais difícil, porque eles acabam te induzindo a pessoa a fazer um plano coletivo empresarial. Então, acabam induzindo aquela pessoa a abrir uma microempresa, um MEI,
porque é mais atrativo economicamente, inicialmente é mais atrativo, sabe? E de fato mas assim, com o passar do tempo e assim, um curto passar de tempo, você vê que aquilo chega a mensalidades absurdas, altíssimas, porque o plano coletivo empresarial não está obrigado a seguir o percentual de reajuste da ANS. É qualquer percentual que eles podem reajustar. Então pode ser 15, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30%. Fica uma coisa, né, sem limitação. E a ANS, ela fixa anualmente um percentual. Esse ano acho que foi 6%, acho que não chegou a 6%, sabe? Então, assim, é muito difícil para o consumidor também. É muito difícil. Mas é importante que leia o contrato, é importante que leia. E que tirem todas as suas dúvidas, uma cultura, né? De você pegar aquele contrato que você, às vezes, o consumidor nem vê, que a maioria do consumidor, isso é uma coisa que a gente vê muito no escritório. Você pede, a primeira coisa que você pede é o contrato e a pessoa não tem o contrato. E aí você pede o plano de saúde nega o contrato, assim, não é que nega expressamente, mas... Sim, enrola para entregar. Né? E muitas vezes só judicialmente que você vai conseguir ter acesso a esse contrato. E quando tem, são aquelas letras minúsculas e a pessoa precisa e acaba comprando o que o corretor ou que aquela operadora está vendendo ali para ela sem nem mesmo ela saber. Então é importante exigir o contrato na hora de se contratar um plano de saúde e ler todas as cláusulas, até mesmo para você ver a condição de reajuste, né? Que a gente tem várias condições de reajuste aí, né? Por faixa etária, né? Enfim. São categorias, né? De cada plano. De cada plano. Agora você falou um tema aí que é uma coisa comum que eu vejo muitas dúvidas, inclusive até minha mesmo, né? Esses dias a gente conversando, eu e meu marido, a gente estava com dúvida. O plano de saúde empresarial, quando familiar, ele tem uma regra específica para o aumento? Sendo familiar, só tendo integrantes da família. Mas ele é pessoa jurídica. É pessoa jurídica. É pessoa jurídica. Então, na verdade, ele não é familiar, né? É um plano empresarial. Onde só tem integrantes da família. Ele é empresarial coletivo. Ele foi vendido assim para vocês. Sim. Mas assim, os membros, né? Basicamente são pessoas da família. Costuma-se dizer até 30 vidas aí, e a maioria né, não são pessoas vinculadas à sociedade, à empresa, principalmente nesses casos com poucas vidas, como é o seu caso que você está me relatando, né, a gente tem isso também é uma causa muito recorrente no escritório, e a gente tem conseguido reverter bastante isso, porque o judiciário tem olhado isso com bons olhos, tem até um tema para ser julgado aí. Eu vi no tribunal, né? Ele é considerado como chama-se assim, o falso coletivo, né? Chamado como falso coletivo, porque ele tem toda essa formalidade de um plano coletivo empresarial, mas na verdade ele é um plano familiar. Né? E o judiciário tem reconhecido isso. Essa por que eles vendem? É por isso que eu falei, por que eles vendem esse plano? Porque se você perceber lá nos seus boletos lá, é óbvio que tem os aumentos por faixa etária, né? Que é uma outra coisa, mas cada ano é um índice diferente e não tem uma regra, eles não obedecem, como eu falei, à regra da ANS. Então, esse plano acaba ficando muito oneroso. Sim. Sabe? Então, se você ingressar judicialmente, você consegue hoje reverter isso judicialmente. O judiciário, ele reconhece como um plano familiar. Você não perde o seu plano. Entendi. Tá? As pessoas às vezes têm medo de retaliação. É uma pergunta que me perguntam muito. Pelo contrário. Isso eu sei, porque muito pelo contrário. Retaliação. Você não perde a condição de segurado, sabe? Não perde. Você consegue reduzir esse valor para o percentual da ANS. Sim. Né? Muitas vezes a gente consegue até eliminar isso e você consegue restituir a restituição de 3 anos. Isso é muito interessante também. Legal. Dos valores pagos, né? Tem esse prazo prescricional aí, você consegue de 3 anos pretéritos esse valor e você consegue reverter essa situação.
É bem interessante isso daí, porque realmente eu tenho visto bastante comentário sobre isso. Essa é uma situação bastante recorrente também no escritório. Então, doutora Carla, agora vamos fazer um quadro chamado Perguntas da População. Isso aí foram pesquisas que a gente fez. A gente faz uma pesquisa antes, dependendo do convidado, do tema, e a gente vai perguntando às pessoas o que é que elas gostariam de ouvir, como conhecimento, tirar dúvidas e respostas. Então, são dúvidas que qualquer morador de Barra de São João pode ter. Meu plano de saúde aumentou quase 70% quando eu fiz 59 anos. Isso pode? 59 que você falou? Foi a pergunta que mandaram aqui. O teto, assim, de aumento para faixa etária, né, é até 59, 60 anos, né, até 59 anos. Então, pode aumentar? Pode, mas aí depende. Por isso que a gente fala sempre, fica atento às cláusulas contratuais, né? O que está lá definido nas cláusulas. Mas isso tem, assim, uma série de requisitos, né? Atuariais. O plano de saúde ele tem que comprovar a parte financeira, o porquê daquele aumento excessivo de 70%, quase 70%, né? Quanto você pagava lá no início e quanto você paga agora. Tem uma série de nuances e cada contrato é um contrato que deve ser analisado. Mas, assim, de fato, quando você olha, assim, 70%, é um valor que possivelmente pode ser abusivo. É abusivo, né? Então, outra pergunta. Tenho câncer e o plano negou um medicamento. O que eu faço? Você está com câncer e está em tratamento e teve essa daí foi até uma questão de uma cliente minha, que ela é minha cliente em outras condições. Ela falou, Alessandra, eu tive câncer, fui fazer a troca, fui fazer a retirada da mama e depois tive que recolocar uma prótese no lugar, né? E eles negaram não só o medicamento, mas também um material. Não foram todos, mas foi negado. Aí ela parece que entrou, né, na justiça e está pleiteando. Mas ela perguntou, isso pode ser feito? Há preliminarmente algo a ser feito administrativamente ou a gente tem que entrar na justiça? Então, administrativamente, assim, toda essa ações, assim, toda essa demanda de saúde, a gente sempre orienta no escritório, a gente sempre faz essa parte administrativa prévia, sabe? O consumidor ele sempre tem que ficar muito atento a isso, assim, em qualquer esfera da área fazer um requerimento, né, diretamente àquele órgão fornecedor que está fornecendo serviço. Primeiro ter a produto. Negativa expressa, né? Fazer reclamação no PROCON, no consumidor.gov, na própria ANS, no Reclame Aqui. Mas não adianta nada. Adianta porque se você não consegue resolver isso na esfera administrativa, isso demonstra assim, a boa fé do consumidor também ao ingressar com uma ação judicial. Que ele tentou, ele exauriu, né, todas as possibilidades. O judiciário vê com outros olhos, né? Porque tem muito essa conversa de advocacia predatória, judicialização da saúde, mas na verdade a gente acaba falando que é uma coisa reversa, que os próprios planos que provocam isso, né? Entendi. Então, assim, essa questão de advocacia predatória é mais por culpa dos planos de saúde do que dos advogados. Não existe essa advocacia predatória. É necessário, eles causam isso. Então, pode negar? Quer dizer, tudo tem que ser avaliado, o caso concreto, sempre tem que ser analisado e cada caso concreto, né? Eu tive um caso, alguns anos atrás, que a lei não era tão rígida, então era um paciente de câncer também, com câncer também, que foi negado o medicamento, e ele já tinha feito vários tratamentos com os medicamentos no rol do ANS e não surtiu efeito. E foi indicado um medicamento que não estava no rol do ANS, não tinha sido aprovado ainda aqui no Brasil, mas eu fiz um estudo até fora do país, nos órgãos dos Estados Unidos, da Europa, e vi que constatei que esse medicamento já era aprovado para esse tratamento, e eu consegui isso para esse cliente. Né? Isso já tem alguns anos. Hoje, em razão de uma ADI de 2025,
a situação ficou um pouquinho mais apertada nesse sentido, assim, mais segura para você conseguir esses tratamentos, esses medicamentos. Mas, assim, ele pode negar? Não, se você está em tratamento, porque é um rol taxativo, mas é um rol taxativo que a gente chama de taxativo mitigado. Se você tem um relatório médico muito bem elaborado, se você tem, o médico coloca ali evidências científicas daquele medicamento, daquele tratamento, porque é um medicamento para um tratamento, né? Se você tem uma base, né, que te propicia, né, um respaldo. Randomizados daquela situação, que você já tentou outras terapêuticas antes daquela e não surtir efeitos. Então, isso tudo você vai formando, né, um arcabouço aí comprobatório que você consegue judicialmente, sim, esse medicamento. Então, não é assim, vou negar e ponto, acabou. Não é assim, tá? Entendi. Você já falou sobre isso, mas é bom porque é um tema bem atual e que a gente vive muito comumente, principalmente aqui na nossa sociedade barrense. Meu filho é autista. O plano pode limitar essas terapias? Não Como pode. É feito isso? Não pode limitar, porque a gente sempre fala, né? E no escritório eu sempre falo com os clientes assim: quem determina o tratamento não é o plano de saúde, é o médico assistente, né? É o médico que está cuidando. Sim. Então, se ele precisa daquelas terapias e tem a prescrição, né? Sempre com o laudo médico é que vai ditar ali todas as condições. Por isso que a gente insiste num laudo médico muito bem elaborado, né? Sim. Com todas essas evidências. O plano não pode limitar. Então, meu pai está internado. O plano pode cancelar porque atrasou uma mensalidade, ele estando já internado? Em regra, não. Tá? Não, em né? regra não, porque e aí são várias nuances também. É uma exceção, doutora? né? Porque primeiro para cancelar um plano, inicialmente a regra são 60 dias. Sim. Né? Então tem vários requisitos. Tem que ter o prazo, né, para o cancelamento, que se não está nesse prazo, não pode cancelar. Tem a comunicação, que obrigatoriamente a pessoa tem que ser notificada, né? Não pode ser cancelado, pronto, acabou. Não pode ser cancelado. E essa outra questão que é muito importante, que é o direito à vida, né? Que a pessoa está internada. Então, o cancelamento desse plano pode ceifar a vida dessa pessoa. Então, isso também a gente tem conseguido bastante resultados positivos no judiciário referente a isso. Legal. Mas eu volto a dizer, cada caso é um caso e tem que ser analisado, né? Vale a pena, individualmente. Tem que se consultar, né? A gente aqui está dando uma abrangência geral. Geral, mas sempre a gente tem que avaliar cada caso individualmente. Quando a pessoa fica desempregada, ela perde esse plano ou ela pode continuar com ele? O plano de saúde. Existem várias possibilidades, tá? A depender do plano. Sim. Né? Se é um plano, por isso que é bom, né? Até mesmo o empregado saber como que está sendo regido ali aquele contrato de trabalho, até mesmo agora especificamente no plano de saúde. Se é um plano onde o empregado ele colabora com o pagamento daquele plano, é descontado, participativo, né? Às vezes é descontado do próprio próprio salário, né? Um percentual. Sim. Ele tem o direito a continuar com esse plano, tem um prazo, obviamente, para ele comunicar, mas até mesmo nos planos que não dão esse direito, existem algumas exceções. Por exemplo, um plano que não dá o direito no contrato de trabalho, mas a pessoa está em tratamento médico, né? Não pode ser cancelado. Essa é uma dúvida minha. Pode falar. Se a pessoa tem um plano de saúde empresarial e os filhos são dependentes dele nesse plano, adquirindo a maioridade, mas estando ainda em fase universitária ou de estudo, ela pode ser cancelada por idade? Porque a gente tem isso na pensão alimentícia, né? Sim. Que se estende até, às vezes, 24 anos, se estiver cursando determinado curso. Como é que fica o plano de saúde para essas pessoas que são dependentes, né? Que os pais são o empregado daquela empresa que dá o plano de saúde com cota de participação, porque ele paga uma parcela, né, um percentual,
quando o filho ainda não tem emprego, o filho não está empregado, o filho está em fase de estudo, mas adquiriu já 21 anos. Como é que é isso? Pois é, o que acontece? Também existem casos e casos que têm que ser analisados assim, individualmente, né? Sim. No meu caso específico, eu tenho um plano de saúde pelo município. E meus filhos são meus dependentes e meu marido, no caso, né, seria meu dependente e independente da idade, tá? Isso tá lá, rege o contrato do plano de saúde do específico do servidor. Desse caso, tá? Entendi. Que então, hoje, seus filhos, mesmo com maioridade, são dependentes. Ou casados, né? Que agora ótimo. A gente tem situações específicas, por exemplo, Petrobras. Tem o da advocacia, que é qual? Casex? E agora me pegou, agora. mas é... Que não são planos de saúde, na regra geral, como... fala-se plano de saúde, mas na verdade ele é uma cooperativa, ele é uma cooperação, né, diferente. Foi criado para aqueles trabalhadores, não visa o lucro como um plano de saúde normal. Vou falar diretamente da Petrobras, que é mais recorrente aqui pra gente, que é o que a gente mais vê aqui. Então tem regras próprias, diferentes de outros planos de saúde. A Infraero, você tem conhecimento? A Infraero seria também uma empresa... Seria também, poderia ser. Então é tipo a Petrobras, assim, tem regras próprias. Então, assim, a Petrobras, eu sei que até 34 anos. Entendi. O filho tem a cobertura do plano de saúde. Porque assim, o filho é dependente, aí de repente ele completa a maioridade, mas ainda não está no mercado de trabalho. Ele não tem a condição para ter o plano de saúde arcado por ele próprio, porque não está trabalhando. Então eu acho assim, deveria ser até regra, né? Não deveria ter modificação, mas não. Tem. Até porque é comprovado e tal. E uma coisa interessante desses planos, nessa mesma caracterização da Petrobras, né? Que eles aí não entra na ação consumerista. Né? A gente atende também, apesar de não ser direito do consumidor, a gente também atende. É na esfera civil ou trabalhista. Sim. Entende? Entendo. Mas, assim, é totalmente possível. As regras são as mesmas, medicamento é os mesmos. Te digo que é até muito mais fácil. Te digo que é até muito mais fácil de lidar com esses planos do que cooperativados que é o normal. O médico pediu um home care. Quem decide? O médico ou o plano? É aquilo que você falou. É aquilo que eu falei, assim, em regra, quem define o tratamento é o médico assistente, né? Então, vai depender, assim, de algumas nuances também, vai depender sempre do relatório médico, que tem que ser muito robusto e demonstrar, né, a necessidade, né? O home care, se é um substitutivo da internação hospitalar ou de um tratamento hospitalar, ou se ele é simplesmente a título de um cuidador, né? Geralmente, quando o médico pede, é um substitutivo de uma internação ou de um tratamento domiciliar. A pessoa está hospitalar. A pessoa está hospitalizada, precisa ser deshospitalizada, porque o caso dela é uma doença crônica, por exemplo, como foi a do meu pai. Ele... precisou ser deshospitalizado, porque se ele ficasse hospitalizado, a saúde dele ainda poderia piorar. Mas ele necessitava dos cuidados hospitalares. Entendi. Entende? Então isso tem que ficar comprovado no laudo médico, e aí você consegue tranquilamente, se o plano não conceder administrativamente, judicialmente você consegue esse plano. Por sinal, essa foi minha primeira ação. Então iniciou nessa área, né? Na área da saúde. Na área da saúde. Causa própria. Sim, foi em causa própria, em 2010. Primeiro em face do SUS, tá? Que eu vou olhar para a câmera agora. É possível sim conseguir home care em face do SUS. E do plano de saúde depois, que meu pai não tinha plano de saúde, olha só, as pessoas tinham uma outra cultura na época, né? Sim, não era comum. Não era comum. Então, até porque a saúde, apesar de ter algumas limitações, eu pelo que eu via, era bem melhor do que hoje. Pois é. A pública. Era melhor. Pública. Então eu consegui primeiro em face do SUS,
o home care completo para o meu pai, completo, com toda a medicação, com toda a estrutura, com tudo. Isso também é importante falar, é feita uma avaliação na residência para ver se a residência suporta, né? Comporta aquela estrutura, né? Porque às vezes é uma estrutura realmente hospitalar de UTI, e né? tem que precisa de balão de oxigênio, é. que precisa de cama Fowler, que precisa, então você precisa ter uma estrutura para você ter esse home care, em determinados casos, nem todos né, são dessa forma. Mas é possível tanto em face do SUS, gente, home care, quanto em face do plano de saúde, tá? Para a internação ou tratamento domiciliar. O plano disse que o procedimento não está no rol da ANS. Isso encerra a discussão ou não? Não, assim, não encerra a discussão, porque tudo a gente volta à questão do laudo médico, do que o seu médico vai prescrever para você e laudar, né? Sim. Hoje, como eu te falei, com essa ADI de 2025, acho que é 7265, se não me falha a memória, ela meio que apertou um pouquinho, na lei de 2022, restringiu, né? Era mais fácil, era mais, assim, qualquer laudo, você conseguia, você dava entrada com um laudo simples médico, você conseguia. Hoje não mais, hoje tem muitos critérios que tem que ser seguidos, que devem ser seguidos, tá? Mas se forem seguidos, se o médico conseguir comprovar todos os critérios, né, dessa ADI, né, é possível sim. É porque o rol, às vezes, as pessoas acham que é taxativo, né? Que tem que estar ali. Mas sempre tem os esclarecimentos pormenorizados pelo laudo. E a gente fala que é um taxativo mitigado, né? Que não sei por que já não colocaram dessa forma, tá? Então, assim, tem essas possibilidades, sim, legais, tá? De se conseguir. Então, por isso que eu sempre falo, assim, nunca seja de imediato o não, né? Não como resposta definitiva. Sempre leve seu caso, né, para ser avaliado por um defensor público ou por um advogado. A gente sempre fala assim, né? O não a gente já tem, a gente tem que procurar o sim, né? Então a pessoa realmente não deve se ater ao não em definitivo, tem que procurar saber. Porque tem que ser avaliado caso a caso, individualmente, se existem todos os requisitos. E outra coisa importante, por isso que né, a pessoa querendo, né, você tem um escritório aqui em Barra de São João, né? Eu queria que você falasse assim, como é que a pessoa faz para poder ter essa consulta, saber com você maiores detalhes, porque eu acho que é um assunto bem extenso e vai surgir várias outras dúvidas. Essas daqui eu peguei assim por alto, né? Aí eu queria que você deixasse um telefone de contato profissional ou falasse pra gente o seu endereço comercial, para que as pessoas possam agendar ou procurar você. Eu também posso colocar na nossa edição, né? Eu acho que isso daí a gente coloca. Eu volto aqui quantas vezes você quiser para dar o esclarecimento que for necessário, porque assim, antes... É muito abrangente, né? É muito abrangente e assim, é o que eu falo, assim, essa veia eu acho que... eu cresci vendo meu pai, ouvindo histórias do meu pai, que gostava dessa parte social, de ajudar as pessoas, da minha mãe também, que era diretora aqui em casa, buscar alunos faltosos por causa da evasão escolar. É verdade. Eu cresci com essas histórias, sabe? Então, acho que muito vai para além, assim, da profissão, sabe? É a informação. Então, assim, eu tô aqui para, assim, o que você precisar, quantas vezes você me chamar, porque eu acho que a informação é tudo, gente. Se informem sempre, sempre, sempre. Não, esse canal tá aberto, o Fala Barra é justamente para isso, pra gente, primeiro, empoderar a nossa cidade, que eu vou falar dela aqui agora, com você. Segundo, para que nós somos profissionais nascidos e criados aqui, a gente pode contribuir com a população daqui e dos arredores. A gente está aqui para isso. Exatamente. E o Fala Barra é a voz de Barra de São João. Então, através daqui, vocês vão poder ter... a gente pode fazer um quadro, entendeu? Sim. A gente vai ter muito ainda assunto aí com a doutora Carla Bastos. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Não que acabou, não. Não, tá bom. Mas eu vou depois, quando lançar o episódio, eu vou pedir para as pessoas escreverem lá suas perguntas e você interage pelo chat. Porque tem como interagir pelo chat.
O plano empresarial, que só tem familiares, você falou que pode, sim, já tem um conhecimento de redução. É considerado falso coletivo. Eu perguntei aqui, mas ela já respondeu, porque a gente estava conversando sobre isso. Foi até uma dúvida minha também. Meu plano recusou uma cirurgia, alegando doença pré-existente. Isso é legal? Essa é uma questão também que traz muitas discussões, tá? Certo. Sim, tem várias nuances aí que podem ser discutidas. A primeira, eu tive um caso recente que o plano negou, de uma criança até, um exame, um tratamento, acho que era cateterismo, em razão da criança, de ser uma doença pré-existente. Sim. Mas a doença pré-existente que nem mesmo a mãe sabia, entende? Não era de conhecimento, Não era de conhecimento. Era pré-existente, mas ela nasceu com aquela doença. Era congênito, né? Nasceu com ela. Congênito, nasceu com ela. E a gente conseguiu reverter isso. Nesse caso, eu não precisei nem chegar a entrar na esfera judicial, tá? Com a administrativa mesmo. Fazendo reclamação na ANS, no próprio plano de saúde, porque as pessoas perguntam assim, mas a ANS resolve? A ANS está ali para mediar, e quando ela não consegue, quando você faz a NIP, a reclamação, aí a gente junta esse arcabouço todo probatório e entra judicialmente. Sim. Mas nesse caso, felizmente, a gente conseguiu extrajudicialmente. Mas existem outras nuances também, outros critérios do plano de saúde, porque o plano de saúde ele tem o dever de apurar todas essas questões antes de fechar um plano de saúde com a pessoa. Então é um dever dele de fiscalização dele. Ele tem que fazer a perícia para saber se a pessoa tem aquela doença pré-existente ou alguma doença pré-existente. É dever do plano de saúde. E quando ele não cumpre todos esses requisitos, que são muitos, a gente ficaria aqui muito tempo falando, né? A gente consegue também, se a gente consegue comprovar, na verdade não é a gente, é o plano que tem que comprovar se ele cumpriu todos os requisitos para saber se essa pessoa tinha doença pré-existente, aí a gente consegue reverter, porque é um dever do plano também, essa questão. Eu trouxe aqui a doutora Carla, mas a gente, para falar de um tema super de interesse público, né, que é o plano de saúde, a saúde, o direito do consumidor, mas eu não posso deixar ela embora se a gente falar de Barra de São João, porque nós somos filhas natas daqui. Né? E ela é uma pessoa que empreendeu aqui durante muitos anos, além do pai, que ela vem de uma geração de empreendedor, e logo no início do programa ela falou uma coisa que parece que assim, é do barrense nato mesmo, que o pai dela investiu aqui e ele dava prioridade para investir aqui, poderia investir em outros lugares, mas priorizava investir aqui, e ele fazia circular a moeda que ele recebia dos empreendedorismos dele aqui. Então isso é muito importante. Então eu quero, como filha de Barra, como amante de Barra de São João, a gente quer ouvir de você o seguinte: o que você acha que Barra precisa preservar? Vamos lá, essa é uma questão, assim, que se a gente for olhar pelo viés político, é polêmica, né? Sim, muito. É muito polêmica. Nós, como barrenses, né, as pessoas falam assim, vocês fazem distinção, né, porque é Casimiro de Abreu, Barra de São João. Mas é porque a gente vê essa distinção, né? A gente de perto, a gente vive na pele o que é essa diferenciação. A gente vive isso, né? E assim, isso para mim dói muito. Ver essa falta de investimento no local. E tratar o perfil de Barra como Barra. Exato, ver as pessoas manipulando, sabe, a situação política, né, como se fosse favorável para a Barra de São João, e quando na verdade a gente vê que é totalmente contrário a isso. Então, assim, eu acho que os próprios moradores de Barra, que a gente vê que tem muitos moradores de Barra que se dizem barrenses, né? E aí eu falo que se dizem barrenses. Muitos que nasceram aqui, outros que estão aqui há muitos anos se dizem barrenses, mas que na verdade não priorizam os interesses de Barra de São João. Locais, né?
né, os interesses locais. Isso não tem nada a ver contra Casimiro de Abreu. Nada. Né? É um lugar que tem que crescer, que tem que expandir, que tem que, né? Que tem o seu brilho, o seu perfil próprio. E é óbvio, nós somos distrito de Barra de São João, ok, sim. De Casimiro. De Casimiro de Abreu, sim. Mas você sabe disso, é lógico. Nós já fomos sede do município. Sim, com certeza. Nós já fomos sede do município. Então, se você perguntar para mim qual é o seu maior sonho hoje, eu vou te responder. É que a sede voltasse a ser sede do município, porque nós temos muito potencial turístico, cultural, sabe? Histórico. Né? Então, assim, o meu maior sonho é que isso fosse resgatado. E econômico, né? E econômico. Porque a gente sabe que a contribuição que nós damos ao município não é valorizada à altura. Não é o que eu falei. O município poderia ser um contexto muito grande, mas até geograficamente é ruim para nós pertencermos a Casimiro. Sim. Porque para você e a Casimiro, nós, graças a Deus, somos privilegiadas. Mas nós sabemos que a maioria da população não tem dinheiro para pagar um pedágio ou um transporte público, para pagar um transporte público para ir à sede do município. Tem transporte gratuito, mas não atende. Limitado. Não atende na integralidade. Por exemplo, uma emergência que ocorra, o transporte público tem horário, né, para chegadas e saídas. Então, é muito limitado. A gente precisa ter esse olhar. E aí, é aquilo que a gente falou em outros episódios. O perfil de Casimiro é um, o nosso é outro. Exato. E isso tem que ser tratado com diferenciação, mas para equiparação e não para diferenciação em preconceitos ou descaso, né? Que é o que a gente vem analisando aqui. Não tem uma pessoa que vem aqui que não fale disso. Porque quem de fato tem esse amor por Barra e vive aqui, como nós vivemos, né? Sim. Aqui. A gente sente isso de perto, né? E a gente vê essa diferenciação. E é o que você falou, é uma equiparação. Ninguém está querendo mais nem menos, né? É o justo, é o que a população precisa. Hoje você precisa de um socorro médico aqui, você não tem. Não tem. Nós não temos mais banco. Você tem um postinho ali que não atende. Não atende, não tem assim, um mínimo de estrutura para uma situação, não tem. É verdade. É só mesmo para te prescrever uma medicação para dor de cabeça, vamos dizer assim. Banalizando um pouco, mas é mais ou menos isso. Aí você tem que esperar uma ambulância que nem sempre está ali à disposição para te levar para o Hospital de Casimiro de Abreu, que é quantos quilômetros daqui? 38. Entende? 38 quilômetros, de repente isso não dá tempo de... não tem. A gente precisa, sim. A gente não dessa tem... infraestrutura. Dessa infraestrutura. É o que você falou, a gente não tem hoje instituição bancária aqui. Que nós tínhamos instituição bancária, nós tínhamos um juizado civil do consumidor. Não é? Que acabou, que é uma coisa de suma importância. Total. Nós não temos aqui um PROCON. Não temos. Não temos. E aqui nós... gente, eu falo assim, não sei se é difícil, mas, gente, é só copiar, porque outros municípios vizinhos têm essa estrutura. Sim. Vamos fazer uma interação, vamos pegar lá a coordenação de lá, trazer e falar, olha, vamos montar aqui e tal. Sim. Eu acho que nós precisamos dar essa dignidade à Barra de São João. Exatamente. E esse canal aqui foi feito com essa intenção. Claro que não vai agradar a todos, né? Mas vai agradar a maioria da população, com certeza. Porque quem tem interesse, é o que você falou, que se dizem barrense ou que são barrense e se dizem, né, protetores de Barra de São João, eles vão nos seguir. Quem escolheu essa terra aqui para viver, né, vai entender o que nós estamos tratando aqui, o que nós estamos falando, né? E aí não tem que parar com essa coisa que eu vejo muito aqui, porque o barrense é contra Casimiro de Abreu. Não existe um barrismo, né? Não existe um barrismo. O que existe é a falta de infraestrutura adequada a ser investida de acordo com a sede do município. A comparativa é um investimento. Exatamente. A gente quer investimentos personalíssimos, porque nós somos a região de praia, de turismo. Sim. O turismo de lá já é um outro turismo, serrano.
É uma outra estrutura. É uma outra estrutura, né? É verdade. Isso aí, até eles sabem, porque eu tenho muitos amigos lá. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que tenho muitas portas abertas em Casimiro, amigos do meu pai, pessoas que eu convivi na minha infância e adolescência. E eles falam isso também, eles conseguem reconhecer isso. Eu não sei se você falou da sede do município, eu não sei se a Elinho sabe, né? A sede do município, ela foi roubada na calada da noite. É verdade. Minha avó sabe porque contava essa história, e meu pai, porque é a rua dela. Então a sede era ali na Beira-Rio, na esquina ali da Sapinto. E aí na calada da noite vieram a cavalo aqui, roubaram a sede do município e levaram para Casimiro. Desde então, nisso, gente, mas é verdade. Nesses tempos. Daria até uma novela, né? Tipo, essas novelas do Nordeste, do coronelismo, né? Dessas coisas que a gente vê aí no passado. E acho que é só criação de autores de novela, mas não. Aqui teve isso. Vamos falar para a gente encerrar esse bate-papo? Não é nem porque não temos muito assunto, não. É porque o podcast ele não pode ficar muito extenso, senão as pessoas não têm aquele... E vai ser o primeiro de muitos. A gente vai ter outros encontros aqui. Mas eu queria que você já falou do que você acha, né, de Barra, que precisaria preservar. Agora eu quero falar da pessoa. Vamos fazer um quiz aqui. Um sonho que você tem e que gostaria de realizar. Você falou 2... que seria coletivo, de voltar que a sede viesse para cá. Mas eu quero, se você tem algum sonho profissional, pessoal, que ainda gostaria de realizar? Profissional, graças a Deus, eu estou conseguindo realizar, né? Tudo que até mais do que eu planejei para minha vida profissional. Então, assim, isso é muito gratificante para mim. É óbvio que, né, a gente almeja mais, como eu falei aí. Eu quero também dar os créditos, né, a essa obra, ao Cristiano Sobral, que é o professor, advogado, doutor, e ao Guilherme Saraiva, que foram quem me abriram as portas para entrar nesse meio, né? Então, assim, eu quero dar os créditos dessas pessoas, e que são o Cristiano Sobral é coordenador e o autor principal dessa obra, que vem mais 2 aí pela frente. Então, assim, profissional, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem me proporcionado. Pessoal, graças a Deus também, assim, Deus, assim, tem sido muito bondoso comigo, né? Nós que somos mães, né? Queremos a felicidade dos nossos filhos, né? E, enfim, e graças a Deus eu tenho isso, como você também tem. Mas algumas viagens que eu gostaria de fazer, e é uma coisa tão, assim, próxima, e eu nunca fiz por... correria do dia a dia, São 2 coisas que eu... Até a minha irmã Beatriz, que vai muito a Aparecida do Norte, você acredita que eu nunca fui? Nunca fui. Ela vai muito. Eu também, só fui agora. Agora tem 1 ano e pouco atrás, ou 2, pagar uma promessa e também, né, conhecer, assim. A minha mãe já tinha ido, minhas irmãs, e eu nunca tinha ido. Às vezes a gente deixa, né, Não é? E a gente é tão católica, é tão... Pois é. Né? Eu acho que Fátima em Portugal. São 2 coisas que eu pretendo realizar agora em breve. Quando você for a Portugal, você me avisa. Quem sabe eu me animo. Falo sim. Me animo. Eu quero também, que gostaria de conhecer. Uma qualidade e um defeito que você poderia se atribuir. Qualidade, eu acho que é fácil. Eu sou, não sei, muito persistente, muito perfeccionista, talvez. Não sei se isso se confunde aí com qualidade e defeito ao mesmo tempo. Porque às vezes você... Se cobra muito, né? Se cobra muito e exige muito também das pessoas, né? Então eu tenho tentado rever um pouquinho isso em mim, né? A gente é bem parecida. Com a idade a gente vai tentando rever algumas coisas. Uma inspiração. Inspiração sempre vai ser minha mãe e meu pai, sempre. Que foram as pessoas sempre que me deram força. Meu pai nunca deixou de existir, nunca deixou de existir. Eu fico emocionada porque, assim... Faz parte, né? São pessoas que
estiveram sempre ao meu lado em todas as fases da minha vida, que foram muitas, né? E, enfim, eles nunca deixaram eu desistir. São eternos, né? Dentro da gente e pelas memórias e legado que deixaram. E eu digo isso, não é o legado material, porque até a gente foi privilegiada, né? Eu tenho meus pais ainda, graças a Deus, mas assim, minha avó, que foi uma figura muito carinhosa, que me ensinou muito, que sempre foi uma pessoa doce. A dona Luísa, eu quero falar um pouquinho dela. Ela foi diretora da escola onde minha mãe lecionou durante 30 anos. E não há quem fale da dona Luísa com carinho, com apreço, com um gesto de acolhimento. Minha mãe veio de Macaé, eu lembro que ela muito assustada, né, casou com meu pai, já lecionava em Macaé. Ela falou: Alessandra, eu vim para uma escola grande, lá era uma escola mais de rural, né, mais, menorzinha e tal. E aí eu fui muito bem acolhida pela Luísa e tal. Então a dona Luísa é um amor. Eu frequentava muito a casa dela também por causa da amizade com Cíntia, que era mais ou menos contemporânea da minha idade. E a Bia, né? Cíntia e Bia. E eu gostava, eu falava assim: mãe, a gente tem boas lembranças. Depois, claro, ficamos adultos, cada um foi para um lado, mas assim, aquelas memórias ficam. Então eu imagino para vocês que conviveram, tiveram esse prazer. Eu né? sempre falo esse privilégio. Eu sempre falo assim em casa, assim, se eu conseguir ser pouquinho do que minha mãe foi, assim, sabe? Do que ela deixou de legado. Por dizer, você mesmo comentou aqui que várias pessoas já vieram aqui e falam lembram dela. Então, assim, se eu conseguir ser um pouquinho, assim, sabe? Do que ela foi, a gente já fica satisfeito. Lembranças boas, assim, que ela deixou, eu já tô, assim, muito satisfeita. Um lugar em Barra de São João que você teria, assim, um xodó? Eu sou apaixonada pela Beira Rio. Sou apaixonada pela Beira Rio. Muito, muito mesmo. A Beira Rio encanta, e assim, né? Tenho muito pesar também de ver o Rio São João da forma que tá. Né? A gente não entrou nesse mérito, mas eu acho que também nem vou entrar, porque senão a gente vai ficar aqui, a gente não para de ter conversa, né? Tem muito pesar de ver o descaso também com a Beira Rio, com esses casarios que estão caindo, que estão né? sendo destruídos, estão caindo. Deteriorados com o tempo. Você vê que a grande maioria desses casarões, eles pertencem ao município. Serviram, né, de sede administrativa durante anos e agora estão abandonados. É um desleixo, né? A gente precisa... sabe? Até eu falei, vamos fazer uma passeata qualquer dia? Vou juntar aqui com uma galera, fazer uma passeata lá pedindo melhorias para esses casarios. Porque todos, do primeiro ao último convidado aqui, que é você, todos falaram dos casarios de Barra de São João. Porque é um patrimônio público e ele é tombado, gente. Então, assim, isso é uma coisa muito séria. E eu acho que mais que recurso... É ter boa vontade, porque recurso nós sabemos que nós temos. Sim. Né? Então, hoje eu recebi aqui doutora Carla, né? Carla, uma amiga, uma família assim muito querida, família Basto, uma família muito importante para Barra de São João, né? Com um legado muito, muito significativo. E eu quero parabenizar você por essa obra de excelência, que é essa edição, essa participação, né, nessa obra jurídica, e dizer que assim, a gente se sente orgulhosa de ter em Barra de São João pessoas assim, né, pessoas que trazem, pessoas que inspiram, e você é uma delas. Obrigada. Então, assim, é com muito carinho que eu te recebi aqui, que o Fala Barra fez essa entrevista. Eu acho que vai ser de grande utilidade pública. E eu acho que vai ser o primeiro de muitos episódios com a doutora Carla Bastos. E vocês, querendo saber mais, no dia a gente vai anunciar a data, né, previamente. E no dia que for ao ar, vocês podem interagir diretamente com ela através do nosso chat. Um grande beijo para todos vocês e até a próxima. Um beijo, Carla. Obrigada. Muito obrigada pela generosidade de compartilhar os seus conhecimentos. Eu que agradeço. Conosco.